Registrar a presença aqui de alguns amigos. Doutor Elias, vou mandar a solicitação aqui. Olá, Ingrid. Como é que tá, doutora? Nobre companheiro, doutor Elias Saraiva. Acho que deu certo agora, mano. Deu certo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tudo bem? Pois é. Guardar o pessoal entrar. Como é que tá o clima em Milagres, doutor? Hoje tá o danado, viu? E por aí pelo Juazeiro. Tá no Juazeiro ou Também. tá Choveu, não foi ontem ou foi antes de ontem, né? choveu sim. Ontem. Zé, doutor, aguardar aqui alguns colegas entrarem. É, 2 minutinhos aí pra gente ver. Como é que tá o acesso nas cadeias aí? Doutor, veja, nas primeiras semanas a gente passou por uma dificuldade, e aí foi amplamente divulgado nos grupos, né, da OAB, de uma série de restrições que a gente vivenciou, né? Mas, por outro lado, em contato também com a OAB, com a presidência da OAB daqui, eu, por outro lado, também ser membro do Conselho da Comunidade, a gente conseguiu intermediar isso e facilitar esse acesso, né? Doutor Vavá Lemos, que é o presidente daqui da OAB, prontamente disponibilizou um telefone e uma rede para que fosse instalado lá, até para o melhor atendimento nosso em relação à consulta, em relação a agendamentos, né, com os internos. E também aquela situação que a gente estava tendo dos prontuários médicos que tinha que ser solicitado judicialmente, né, também já foi sanado. Consegui alguns pontuados e alguns certidões carcerárias, remissão de trabalho por e-mail. Eu enviei o e-mail e tudo eles me mandaram. Agora, essa semana ou antes? Não, essa semana. É. Antes não estava assim. Agora está melhor. Já tem aí o coro aí de 12. Voltou a ligação? Voltou, voltou. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Pronto. Registrar aqui a presença do doutor Júlio, doutor Werde, doutor Pedro, doutora Rafaela, doutora Janiele, doutora Elizabeth. Espero em breve reencontrá-la na minha tão querida capital pernambucana. Samuel, Felipe, Maria de Oliveira, doutor Alisson aqui. Enfim, acho que a gente pode. Já tenho 2 minutos. Já vamos começar. Pronto. Doutor, temos aqui presente alguns graduandos, né, alguns colegas que ainda estão nos bancos da faculdade, outros colegas já advogados, embora recém, né, admitidos no exame da ordem, mas que têm todo uma dúvida, um receio de como atuar na advocacia e principalmente na advocacia criminal. Eu queria que o companheiro passasse para os colegas aqui que estão presentes um pouco da sua experiência, como se deu. Pronto, Vinícius. Eu me formei no final de 2017. Você é meu conterrâneo da nossa turma da FAP, né? Faculdade do Paraíso. E me formei no final de 2017. Já passei, quando eu concluí o curso, eu já tinha passado no exame da ordem. Fiz a segunda fase em direito penal. Sempre foi aquele minha matéria que eu sempre gostei de estudar. A didática era melhor para mim. Durante a faculdade, eu não imaginava ser advogado, principalmente advogado criminalista. A minha intenção era ser delegado de polícia civil, polícia federal. Isso só veio mudar quando eu passei a um teste de seleção para ser estagiário no Tribunal de Justiça e ser estagiário no Fórum Milagres.
E aí eu tive um contato, né, da prática do dia a dia, como é a advocacia, aquela lida na, na mesa do juiz, na mesa do promotor, precisando ali entrar em contato com todos os servidores. E aí aquilo me atraiu muito a advocacia. Eu recebi minha carteira da OAB, eu atendi na terça-feira, e o pessoal do fórum me presentearam com uma nomeação como dativo para fazer uma audiência de instrução e julgamento de um rapaz que está... Como? Que coisa boa, né? Fui pego de surpresa. Mas... Só, doutor, registrar aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Anderson, aqui, que está presente também, nos prestigiando. Pode continuar. Nossa. E aí eu fiz essa audiência de instrução, estudei bastante, porque eu sabia a teoria, eu já tinha assistido várias audiências criminais, mas eu não sabia se eu ia ter aquela capacidade de conversar com o juiz, o promotor, de defender, de transmitir para o juiz, o magistrado, o que eu queria para o meu cliente. E aí, graças a Deus, deu certo, consegui a revogação na prisão dele ao final da instrução. E a partir daí eu comecei a procurar me aperfeiçoar melhor na advocacia. Sempre busquei atuar somente na advocacia criminal. Eu passei em 2018. Eu pedi ao pessoal da Comarca que eles me nomeassem o máximo de processos como advogado dativo. Porque ali, além da experiência, além da prática, do aprendizado, eu iria divulgar meu nome. Muitas pessoas perguntam como eu consigo, qual é o meu maior marketing. E hoje é o marketing digital. Mas na época de recém-formado era advogado dativo. Ali eu consegui fazer 3, 4 audiências como dativo. Eu só consegui uma revogação de uma pessoa, já bastava para mim. E aí... É importante, só um apontamento, né? É importante esse comentário, porque a gente observa muito os recém-formados, às vezes até um ou outro colega que já atua, tem uma maior experiência, mas em outra área, civil, trabalhista, previdenciário, enfim. E quando surge uma oportunidade, como surgiu para o amigo, de começar a iniciar ou realizar um ato que seja na advocacia criminal, tem todo um receio, uma dúvida, um temor, mas, né, e até levar de uma forma ou outra também, porque a gente está lidando diretamente com um bem mais precioso, que é a liberdade daquela pessoa. Então, eu acho fantástico isso. Eu também tive, como eu peço até perdão pela expressão, mas eu acho que é isso, é meter a cara. É você dar a cara a bater na situação, você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, então você não mede esforço, você só agarra a oportunidade e mergulha. Vinícius, e eu acho que até aconteceu com você também, eu não tenho, meu pai não é advogado, não tenho nenhum familiar, nenhum parente advogado, eu fui só na cara, na coragem. Comigo teve uma situação diferente, porque assim, na família eu já tenho tios, advogados, primos, e aí tem um ou outro que é um delegado, enfim. Mas eu não quis retornar para o Pernambuco, por alguns motivos que naquele momento, né, eu vou fazer agora 1 ano, né, de carteira da ordem, e no momento que eu entrei nos quadros da OAB, eu determinei uma coisa: eu poderia retornar para Salgueiro, retornar para o Pernambuco, para minha terra natal, mas ficaria muito ligado àquilo que Vinícius Filho, sobrinho de fulano de Beltrano. Então eu nunca gostei disso, de um apadrinhamento. Então eu decidi ficar aqui em Juazeiro. Também o mercado daqui oferece melhores condições de atuação do que lá no interior, que eu chamo interior para mim. Alguns outros da capital têm um posicionamento diferente,
Mas aí eu optei por não retornar por isso, porque eu queria começar com meus próprios passos. Eu queria viver aquilo, fazer acontecer. Pronto, eu comecei do zero aqui. Aqui em Milagres eu já tinha, né? Já tinha amizade com o pessoal. O meu estágio no fórum foi essencial. Eu conheci todos os advogados, fiz amizades, grandes amizades lá dentro. O pessoal da sociedade aqui, da comunidade de Milagres, eles já me viam como uma pessoa que trabalhava na justiça, porque me viam lá no fórum. Naquela época, o pessoal que não tem mais, que não tem aquele entendimento, aquele estudo, ver você na rua, vem perguntar de um processo, o que é que eu acho. E naquele tempo eu não sabia nem como começava e terminava um processo. Mas aí foi assim que eu me formei, eu achei até, inclusive, vou fazer uma coisa para vocês, que eu recebi minha OAB, eu tive que pagar a anuidade em outubro de 2019, e em janeiro de 2018 eu teria que pagar outra. Eu ia pagar uma anuidade completa para Porque o pagar. juramento foi em outubro, é isso? Foi em outubro. O meu foi em junho. Foi pronto. Eu teria 2 meses, eu ia trabalhar 2 meses no ano e ia pagar uma anuidade completa. E aí muitos amigos, outros advogados, eles esperam, deixa para janeiro. Mas graças a Deus, nesses 2 meses eu consegui reverter aí o prejuízo, prejuízo não, o gasto que eu tive de pagar o AB e ganhei do outro ano também. Perfeito. Registrar aqui a presença também do nosso vice-presidente da OAB, doutor João Filho. Doutor, eu observo muito que eu comento com, acho que inclusive já tive até a oportunidade de conversar comigo a respeito disso, que assim, a importância que tem do acadêmico de direito, de fato, buscar um estágio durante a graduação, né? A gente sabe que por vezes tem dificuldade, que vão bater na sua porta, mas eu trago aqui um relato meu. Eu, por volta do sétimo, oitavo, sexto, sétimo semestre, eu imprimi currículos e saí na São Pedro de ponta a ponta, na São Paulo de ponta a ponta e em algumas outras ruas do centro daqui de Juazeiro em busca de estágio. Então, assim, eu não tive indicação, eu estava ali do sexto para o sétimo semestre e queria começar a estagiar. Existia, sim, os estágios no Ministério Público, no Fórum, enfim, em diversos Na faculdade, áreas do judiciário. Mas eu, de fato, queria viver a advocacia. Então, saí de porta em porta, e nisso tive, né, boas respostas. Fui chamado para fazer uma entrevista, né, em 4 escritórios. Optei por um na época. Era próximo a onde eu residia e tudo. Embora não fosse na área criminal, mas fui. Né? Fiquei ali durante um ano e meio. E depois abri mão para começar a estudar para a OAB, para estudar para concurso. Mas é fundamental essa experiência ainda nos bancos da instituição e você se prontificar, se motivar a viver e estar, independente de você ir para a advocacia, de você ir para o fórum, de ir para o Ministério Público ou qualquer outro estágio que surja, mas que seja voltado para a advocacia, para os bancos da universidade. E você vê que aquilo tem um retorno, um ganho, né? Um enriquecimento em sua vida fantástico, é sem precedentes. Vinícius, a gente não pode se formar, uma dica aqui para quem está na graduação. A gente não pode sair da faculdade achando que vai chegar 10 clientes na sua porta. Que vai, se você for bem financeiramente, você pode montar seu escritório, pode ficar tranquilo, mas sabendo que 6 meses é prejuízo. É, Eu passei 2 anos, 2019, 2018, 2019, trabalhando em home office. Preferi não montar meu escritório. Só agora, em 2020, em janeiro, foi que eu inaugurei a sede aqui em Milagres. Mas eu já tinha uma carteira de clientes fixa. Eu já tinha um nome, já como advogado criminalista. Eu sabia que a qualquer momento o cliente poderia bater no escritório. E aí,
E foi aí, Vinícius, onde eu consegui melhorar financeiramente. Por quê? Porque eu trabalhando no home office, eu não tinha gasto nenhum. Trabalhava em casa, o que entrasse era lucro. O que entrasse eu investia na minha carreira. Eu confesso que no início eu pequei porque eu não investi em. Pronto, eu só fiz a pós-graduação um ano após ser formado. Só comecei a. Em relação a esse comentário da graduação, eu recebo, às vezes, algumas mensagens de colegas. E a gente vê hoje o que antes foi um divisor de água, onde você deveria terminar a graduação e necessariamente fazer uma pós, um mestrado, um pós-doutorado. Eu não observo isso hoje. Eu vejo que tem seu peso, tem, né? Não deixa de ter. Mas, por outro lado, eu não acredito, e aqui é uma opinião minha, que vá determinar, e a partir do momento que você fez sua pós-graduação, você necessariamente terá um retorno de clientes, né? De honorários. E eu vejo que não, pelo menos é a minha opinião, eu não senti isso. Abre algumas portas, sim, né? Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de você conversar e estar relacionado em alguns ciclos de amizades, né? Da nossa área. Mas não necessariamente é um divisor de águas para ter sucesso ou deixar de ter. Vinícius, sabe o que é que alavanca a carreira do advogado? São resultados. Pessoal aqui, quem me conhece aí, tem vários amigos aí que estão assistindo a live, eles sabem que eu não, se o cliente chega, olha, doutor, eu matei 10 pessoas, só que agora eu não tenho dinheiro. Agora eu não posso pagar R$ 1. Se eu ver que aquele processo vai chamar atenção, dá para eu fazer um trabalho. Porque assim, você chegar num processo em que foi legítima defesa e até a sociedade percebe isso, o advogado, querendo ou não, ele não vai ter aquele trabalho de trazer teorias, trazer teses defensivas milaborantes, que você sabe que a gente faz. Mas quando eu vejo que o processo é complicado, e eu vou poder mostrar ao juiz, ao promotor e à família daquele preso, daquele acusado, que eu posso exercer uma advocacia acima do que eles estão acostumados, amigo, eu pego até de graça. Eu pego até de graça. É engraçado isso, porque assim, de uma forma ou de outra eu também vivenciei isso nos primeiros meses da advocacia, né? Eu brinco que meu primeiro cliente, né, a primeira pessoa que me pagou honorários, eu sequer ainda era um advogado oficialmente para a ordem. Então foi de uma forma muito espontânea, né? Eu conhecia uma pessoa que mora próxima à minha residência e eu já tinha comentado que aquilo que a gente vivencia muito ainda no banco da instituição, que o advogado, o acadêmico ele já é advogado, né? Então, assim, eu vivenciei isso de uma forma cômica, por assim dizer. Então, a pessoa chegou a mim e disse, ó, meu irmão recebeu uma intimação na Polícia Federal e eu sei que você é advogado. Assim, em momento algum eu disse que eu era advogado. Eu somente tinha terminado a faculdade e já tinha passado no segundo exame, né? Na segunda fase da OAB. Eu sei que você é advogado e eu queria que você fosse lá com ele. Quanto é que você cobra? E aí eu tinha passado, já tinha feito minha inscrição, mas ainda não tinha recebido o número. E aí eu fiquei meio sem jeito e tudo, passei o valor que eu cobraria para acompanhar ele na delegacia. E de uma forma engraçada, eu recebi o número da OAB na quarta, na quinta-feira foi o dia que eu tive que ir com ele na delegacia. Então, minha primeira atuação como advogado foi essa. Eu dei a palavra, né, assumi um compromisso antes mesmo de receber o número da ordem e, por uma coincidência, não sei, fantástica, ocorreu dessa forma. Então, assim, eu acho que o vital da nossa advocacia, ou no caso da advocacia criminal, é isso. Você não pensar muito.
Lógico, você tem que se preparar, você tem que ter uma confiança daquele que você sabe, daquele que você estudou, seja nos bancos, na época da faculdade, seja quando você termina a faculdade, porque não pense que terminando a faculdade você sabe de tudo, né? A gente continua, é um estudo, um conhecimento para o resto da nossa vida. Então, assim, eu acho que o vital é isso, é você não pensar muito, faça, aconteça, se incline naquilo, se dedique, faça acontecer. Não fique muito tempo pensando, e se isso não for daquela forma, o que é que vai acontecer? Né? Eu vi que você comentou aqui a respeito de que no início trabalhou em home office, depois abriu o escritório, e aí eu vejo alguns colegas comentando também sobre sociedade, né? Fazer ou não sociedade? Qual a sua opinião? Vinícius, sociedade a gente sabe que é um pouco complicado, porque tem que bater, tem que a linha de raciocínio dos advogados, dos sócios, tem que ser a mesma. Até hoje, e até você, eu acho que eu já falei para você, até hoje a única pessoa que eu confio fazer um processo, já fez vários processos meus, em parceria comigo, e que eu posso nem ir para a audiência, que eu sei que ela vai fazer a mesma coisa que eu, é a doutora Débora Belém. Ela foi até seu Já estou colega. presente aqui. Tá assim, pronto. Nela, eu confio plenamente, porque eu sei que nosso estudo é o mesmo. Nossa linha de estudo, nossa linha de atacar, de defender, é o mesmo. Mas eu preferi abrir um escritório próprio, só aqui em Lages. Eu tenho o meu e ela tem o dela. Só que a gente ainda trabalha com parceria. É importante esse comentário, doutor Hélio, aqui, a quem eu devo, né, tem minha admiração, ele sabe disso, eu já externei isso, outras oportunidades. Então, assim, eu também compartilho disso, eu não atuo em parceria, né? Logo no início, nos primeiros meses, surgiram duas possíveis sociedades, mas a mentalidade é diferente. Eu desejo uma coisa, a pessoa deseja outra. Quando você, por vezes, conhece alguém que combina, né, o pensamento, não do ponto de vista de dizer, eu acho isso, a pessoa necessariamente tem que confiar ou tem que concordar comigo. Mas eu acho assim, quando não existe o choque, né, podem haver dois posicionamentos diferentes, mas não necessariamente por isso as pessoas têm que estar em conflito. Pelo contrário, tem que ter uma consonância, uma concordância entre elas. Então, eu atuo também dessa forma. Eu acho que o advogado em início de carreira, ele pode sim, né, se dar ao trabalho de talvez atuar só. Registrar aqui a presença do doutor Gilberto Reis, é um mestre, né, na advocacia criminal, na advocacia tributária, a quem eu devo também minhas gentis homenagens. Então, eu acho que é dessa forma, a gente fazer isso, atuar só, mas não deixar de lado, fazer parcerias, buscar Vinícius, colegas, né? Não tenha medo de buscar um colega. pronto, Vinícius, ó, eu tenho meu escritório em Milagres e trabalho só. Eu penso mais para frente ter outros associados aqui para pegar a área de civil, trabalhista, previdenciário, mas criminal, só eu. Mas eu tenho parceria, eu tenho um processo, pronto. Esse ano a gente iria fazer, ou vamos, não sei, vai depender do. Vamos, depender Fazer, da pandemia. nós vamos fazer 6 juros já marcados para esse ano. Eu tenho parceria com o escritório de Cajazeiras, tenho. Agora, minhas parcerias é mais para júri, tá entendendo? Porque muitos escritórios eles não têm aquele advogado que tem a prática do júri. Eu tenho um júri em Tabuleiro do Norte, marcado para esse ano, que já veio de parceria com outro advogado. E Cajazeiras tem uma parceria com um advogado de lá. Juazeiro tem você aí, aqui em Milagres todos os advogados aqui, eu já atuei. Tem algumas exceções que não quer, que acham que é concorrente e tudo, mas pelo menos os homens advogados de Milagres são todos meus parceiros. Eu passo causas previdenciárias, trabalho para eles me passam
criminais pedem minha ajuda. Porque, assim, eu passo desse princípio. Eu não consigo ser aquele advogado generalista. Eu não consigo ser bom na área penal e ser bom em previdenciário. Eu não consigo. Eu preciso. Só uma parte aqui novamente, doutor, registrar a presença do nosso tão querido ex-professor, né, e agora colega, doutor Sérgio Quezado. Um abraço, doutor Sérgio. Viu, Vinícius? Aí, hoje em dia, a ferramenta digital ela proporciona muita. O escritório é o mínimo. O escritório é só o ponto que você tem aqui, ali de apoio. Mas a sociedade, a parceria do advogado hoje está na rede social, está no. Essas ferramentas digitais que a gente tem. Eu consigo ter uma parceria em Fortaleza. Esse ano eu iria começar a entrar lá uma vez por mês, mas tudo a gente resolve por WhatsApp, Telegram, tudo. Hoje em dia a coisa está mais fácil. É engraçado isso, porque assim, eu digo para algumas pessoas que estão mais próximas que eu sou um velho novo, né? Então eu sempre faço esse paralelismo entre como era antes e como a gente está agora. Então, se antes existia um advogado que ele dominava a cidade, né? Tinha aquele advogado fulano de tal que atuava em Salgueiro, que atuava em Juazeiro, que atuava em Milagres, e que ele fazia tudo, né? Ele casava, ele separava, ele soltava, ele prendia, ele dava entrada no trabalhista, ele fazia o previdenciário, fazia tudo. E hoje em dia a gente vê que não, talvez não tenha mais esse profissional que consiga fazer tudo isso, né? Daí se dá essas parcerias que por vezes acontecem, né? E eu acho fantástico. Eu tenho uma parceria com alguns colegas que estão aqui presentes, inclusive com o doutor no Tribunal do Júri. Então, assim, eu acho fantástico isso, porque a gente acaba percebendo que não tem isso de individualidade. Eu acho que é comunhão. Eu acho que é somar, né? E você saber com quem você vai estar ao seu lado, quem você vai escolher para somar com você, né? Para diminuir jamais, né? Mas eu acho que para somar toda ajuda, todo reforço de um colega é bem-vindo. Concordo E isso plenamente. dá também essa situação, eu acho. Por exemplo, como eu havia dito em relação à pós-graduação. Eu fiz minha pós-graduação ainda nos bancos da faculdade. Eu comecei minha graduação por volta do oitavo, nono semestre, terminei a graduação e 6 meses depois recebi meu certificado, meu diploma da pós-graduação. Então, assim, para mim foi ótimo, né? Eu economizei um tempo que eu vejo que alguns colegas, após terminar a graduação, ainda vão se dedicar a fazer a pós-graduação. Eu acho que toma um pouco do nosso tempo. Quando a gente já está no trem, na maré, de continuar estudando, da rotina da faculdade, estar numa pós-graduação eu acho mais leve. Vinícius, e a atuação em delegacia? Conta aí como foi a sua primeira experiência. Como eu havia dito, né, a primeira vez que eu acompanhei, né, uma atuação em delegacia foi essa da Polícia Federal, né? Convidei um colega para ir comigo, pedi a ele que fosse comigo, porque não tinha experiência alguma, ele já tinha atuado algumas vezes, então nos dá pelo menos um pouco de segurança, né? E ali a todo momento era um caso aparentemente simples, né? O rapaz havia participado da entrada num benefício, DPVAT e tudo, e aí tinham localizado uma quadrilha em São Paulo, ele tinha vindo retornar para o Nordeste e conseguiram, após 4, 5 anos desse crime que ele havia cometido, localizá-lo. E eu fui acompanhar ele muito tranquilo, mas eu passei a sentir realmente o que é atuar na delegacia quando a gente vai para a delegacia civil, né? A delegacia civil você vai ver o quê? Mais o tráfico, o homicídio, a Maria da Penha, o roubo, o furto, o estelionato, né? E a maioria dos crimes que estão no nosso Código Penal, né? Tendo em vista que as competências da Polícia Federal são aqueles crimes de entidade federal, né? Crimes federais. Então, quando eu tive minha primeira... O Oi? tráfico, o tráfico no crime federal é mais maleável, né? É.
Então, assim, minha primeira atuação na Polícia Civil foi acompanhar um estupro de vulnerável, né? Eu tinha ido para fazer uma solicitação de um inquérito, que eu já estava acompanhando o processo e fui solicitar cópia de um depoimento no inquérito. E, por coincidência, chegou essa pessoa lá, né, com acusação de que teria estuprado um vulnerável, uma vulnerável, e estava ali, aí um comenta com o outro, ó, fulano de tal é advogado, é criminal, chama ele. E ali eu fiquei. Então ali foi minha primeira atuação como advogado em delegacia. Foi tranquilo, né? O rapaz de fato não tinha cometido a conjunção carnal propriamente dita, né? Havia convidado a moça a dar uma carona e tudo, mas não resultou em violência, em nenhum tipo de vestígio que possa ter sido visto durante a perícia. Então, assim, eu acho que a atuação na delegacia é, primeiramente, desmistificar essa situação que advogado, delegado, juiz, promotor são inimigos. Eu acho que todos somos colegas, operadores do direito. É lógico que, por vezes, estaremos em situações, em lados opostos da mesa, né? Eu, pelo menos, não vi ainda nenhum promotor chegando para mim falando, doutor, eu concordo com o senhor, seu cliente tem que ir para casa, né? Se algum colega aí com mais experiência passou por isso, se manifeste, mas eu ainda não vivenciei. E na delegacia não é diferente, né? Para mim, o primeiro juiz é o delegado. Então, é fundamental esse acompanhamento, independente do crime, independente do que aconteceu. Primeiro juiz não, primeiro promotor. Oi? Primeiro juiz não, primeiro promotor. O delegado é É, primeiro promotor. é. Então, assim, eu acho vital esse acompanhamento porque a gente vai poder vivenciar aquilo. Sempre com cordialidade, sempre com muita educação, né? Entender que o delegado está no papel dele. Agora, você também não pode baixar a cabeça, de forma que seja ferido nossas prerrogativas, né? Da classe da advocacia. Então, sempre se mostrar altivo, né? Apontar e demonstrar aquilo que realmente aconteceu. Existe uma questão que muitos colegas eu vejo e fico triste quando eu vejo já processos andando que eu vou ler o depoimento que foi dito em delegacia, que eu sei que na prática é outra coisa. Às vezes tem algum colega e o colega não segura, eu vou colocar a língua do cliente, ou não instrui o cliente para que ele possa responder ou atuar, estar ali presente e ter um bom acompanhamento. Né? Eu já li, infelizmente, alguns depoimentos em inquérito que a pessoa assume tudo. Né? Não que aquilo ali seja ruim, né, do ponto de vista moral, mas do ponto de vista estratégia de defesa, eu não entendo que seja o melhor momento, até porque está fora do crivo, do contraditório da ampla defesa. Embora eu tenha atuado jamais nesse sentido. Né? Sempre que estou indo à delegacia, 2 semanas atrás eu fui acompanhar a requisição de um cliente, então eu estive presente. Ao final, quando o delegado disse tudo, né, perguntou o que ele queria, o que ele não desejava, eu fiz minhas perguntas. E aí ele viu onde era que ele estava caminhando. Então, ele mesmo já voltou a dizer, então, escrivão, pois retira isso, tira aquilo, faz o apontamento, o advogado já falou isso, é desnecessário. E aí ficou quadradinho da forma que eu gostaria. É bem certo. Mas se a gente fica calado, né, é importante esse comentário que eu faço agora, porque na recente alteração do código de ética, enfim, é direito nosso agora, né, fazer os questionamentos ainda em delegacia. Então, que os advogados que aqui estejam presentes e os colegas que desejam militar na área da advocacia criminal tenham isso em mente. Se em algum momento o delegado determinar, o senhor não fará determinado tipo de perguntas, ou então eu não permito que o senhor acompanhe determinado tipo de depoimento, já está aivado de vício aquele ato.
Vinícius, só uma dica aqui para quem pretende atuar na advocacia criminal. Dica desse livro aqui, ó, Manual Prático de Investigação Defensiva, do Gabriel Tô Bulhões. esperando o meu chegar. Rapaz, o advogado que lê esse processo e usar ele em fase de investigação, ele vai conseguir muita briga com o delegado, mas também o seu cliente não vai responder por nenhum crime que não haja prova. Minha Só atuação, para registrar, doutor, mostra novamente o livro e o nome do autor, para que aqueles colegas que tiverem interesse possam buscar. Na Amazon tem, né? Pedi o meu por lá, fiz a compra. o autor Qual desse livro autor? é o Gabriel Bulhões. Ele é aqui do Rio Grande do Norte, parceiro nosso do Mastermind Criminal. Aquele grupo de estudos que eu lhe falei. Sim, Pronto. Aí, o colega que falou. exatamente, doutor Gilberto. Eu já passei por algumas situações como essa e a primeira que eu fui só, né? Infelizmente, né, motivada ali pelo o sangue na veia que estava latejando, mas quando voltei à consciência, liguei para um colega, digo, venha me socorrer aqui, fique comigo na delegacia, justamente para a gente poder ter se for violado, né, infelizmente, alguma prerrogativa que a gente tenha uma testemunha. Vinícius, sabe o que é que eu estou fazendo hoje em dia? Quando eu vou para a delegacia sozinho, ó, reloginho aqui, gravando tudo. Eu gravo toda o auto de prisão em flagrante. Tem duas gravações aqui que eu vou anexar no processo. Estou só esperando o tempo máximo para a resposta da acusação, porque ali o meu cliente ele vai ser absolvido só sumariamente, porque não tinha prova, tá entendendo? E aqui a gravação melhor que eu tenho, que eu uso, é conversa com policiais militares, porque eles, de toda forma, eles querem prender alguém, você sabe como é, né? Fala muito de Não, com certeza. é. Aí, Felipe, minha atuação na delegacia, eu acompanho muito mesmo, desde o início, tráfico de drogas, tá entendendo? Aqui a gente sabe que aqui nessa região do Cariri é o caminho dos carregamentos de drogas e tem muita atenção mesmo, principalmente aqui na delegacia de Vilares, que pega a BR-116. Tem um posto da PRF, inclusive, né? É isso. E aqui tem mês que tem 3, 4 pessoas presas por 20 quilos de maconha e por isso eu atuo muito mesmo no tráfico de drogas. Na defesa. Doutor, uma pergunta aqui. Como foi sua primeira audiência? De que forma foi que você se portou? Se recorda desse momento? A primeira audiência foi essa que eu falei no início, que eu fui nomeado como dativo. Lá foi tranquilo para mim, porque como eu era estagiário no Fórum de Milagres, eu já conhecia o juiz e conhecia o promotor. E aí, só que quando chegou lá, o promotor não quis lembrar da nossa amizade, não. Ele botou pegado mesmo. Até as perguntas, eu tinha aquela dúvida, aquele receio, se eu poderia fazer aquela pergunta ou não. Se o juiz ele ia deferir, mas eu sempre, desde o início, eu nunca deixei de fazer algo porque pensava que o juiz ou o promotor, o delegado, não iria gostar ou iria deferir aquele meu requerimento. Eu sempre faço. Se o promotor fez uma pergunta, o acusado, a testemunha, ela respondeu uma ou duas vezes, quando for na minha fala, no meu momento de perguntar, eu vou perguntar novamente. Tem juiz que diz, não, doutor, essa pergunta já foi feita, mas se o senhor for indeferir a pergunta, eu gostaria de constar em ata, no termo. Se não, eu faço novamente. Por quê? Porque tem que ficar claro nisso. Porque na hora que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, tem palavras, tem quesitos que, se for bem batido, vamos supor aqui, que não teve a ajuda de outra pessoa, então se aquela uma associação para o tráfico. Se ficar bem detalhado que duas pessoas são presas e são acusadas de tráfico e associação. Se você conseguir afirmar
que não tinha associação, que aquela pessoa, um traficante, ele contrata um motorista de Uber e no meio do trajeto é preso. A polícia prende o motorista do aplicativo, coloca como traficante. Se você conseguir demonstrar que não tinha nenhuma relação, nenhuma associação entre aqueles dois acusados, a pena do seu cliente vai ser, se for réu primário, 5, 6 anos. Por isso que eu gosto de fazer, sem perguntas, se for perguntas que for beneficiar meu cliente, eu faço 10 vezes. Eu gosto de fazer isso com policiais. Eu faço uma pergunta importante no começo, no início da audiência. Ele me dá uma resposta. Aí pergunto. Quando é no final, eu faço a mesma pergunta. Se ele não tiver aquela certeza, ele vai dar uma resposta totalmente diferente. Já quebra a credibilidade daquela testemunha. Comigo aconteceu, minha primeira audiência que eu realizei foi uma instrução de homicídio, né? Fui só. Mas sempre tive esse tato, esse traquejo de pegar, às vezes, um sentido de uma palavra e utilizar ela a meu favor. Então, assim, durante o depoimento de uma das testemunhas na instrução, era a tia da vítima, ela falava, né, que sabia quem teria matado o sobrinho dela. E o juiz fez a pergunta, isso foi ano passado, né? O Ministério fez a pergunta e ela super tranquila. Só que eu já havia lido o depoimento dela em sede de inquisitorial durante a delegacia e eu sabia que ela não tinha uma condição de afirmar quem teria matado, porque, na minha opinião, você só sabe quem fez algo se você viu. Por ouvir dizer, é outro tipo de prova e a gente sabe que o processo penal distingue, né, muito bem isso aí. Então, quando foi na minha vez de perguntar, eu fiz uma única pergunta. Eu digo, em que momento a senhora soube que seu sobrinho teria sido morto? Ela disse, na delegacia. Eu digo, quem lhe disse? Quem matou ele? Ela, o delegado. Eu digo, sem mais, excelência. Né? Então, assim, quebrei. A única testemunha que tinha para instrução da acusação era a única que ouviu falar através do delegado dentro da delegacia. Né? Qual a veracidade, qual a validade que tem o depoimento dessa pessoa? Né? Um depoimento por ouvir dizer e ainda pela pessoa que estava conduzindo o inquérito. Vinícius, eu consegui desclassificar um crime, uma acusação de tráfico de drogas para uso. Como foi esse meu trabalho? Um rapaz foi pego muita droga na residência dele. Estava num saco, apreensado no quintal, e aí a polícia foi lá, o polícia do raio. Foi lá, entrou na casa, fez aquela busca, encontrou essa droga, só que a casa vizinha era a casa dos pais dele. A polícia também entrou na casa e lá dentro da casa tinha R$ 70 de R$ 2, de nota de R$ 2. O policial, para poder caracterizar o tráfico, juntou junto com a droga e levou para a delegacia. Bom, esse meu filho passou 7 meses preso e eu batendo, dizendo que o dinheiro tinha sido apreendido na casa dos pais. Chega na audiência de instrução, eram 3 policiais e 2 testemunhas. Testemunhas não, que eu levei os pais dele como informante e a irmã. E aí, declarante. E aí eu perguntei ao primeiro policial onde tinha sido encontrado o dinheiro. Ele disse que junto com a droga. Perguntei ao segundo policial onde tinha encontrado o dinheiro. Ele disse que junto com a droga. Já o terceiro, eu comecei a trabalhar com ele, fiz várias perguntas, perguntei até a composição do dia, tudo. Só que no final ele já estava cansado, todo mundo já estava cansado, e aí eu perguntei a ele onde tinha sido encontrado aquele dinheiro. Ele disse, o dinheiro foi encontrado na casa vizinha, que é dos pais dele. Todas as minhas testemunhas confirmaram isso. Eu juntei um comprovante de saque no valor de R$ 70. Só que no comprovante do saque não diz quais eram as notas, né? Não disse. O juiz já foi com aquela pulga na orelha. Quando todos os policiais disseram que foi encontrado junto com a droga e só um disse que
foi encontrado na casa dos pais, pronto. O juiz ali naquela hora mesmo, o promotor, todo mundo já disse, promotor, aqui vai se classificar. E aí, a audiência, a instrução é um jogo. Você tem que saber jogar com aquele... Por isso, hoje em dia, eu não deixo muito cliente meu falar em delegacia. Porque a gente não sabe, Vinícius, a gente não sabe quais são as provas que vão ser encontradas pela polícia. Seu cliente chega, confessa um crime, e aí, em delegacia, a polícia conclui inquérito, não encontra nada de prova, nada. Só aumenta a confissão. Aí, para você chegar lá na audiência de instrução e tentar reverter essa confissão, é muito complicado. Eu já vivenciei isso, inclusive, uma resposta que nunca eu vou esquecer. Meu cliente, na instrução, ele dizia que não era faccionado, que a droga foi encontrada dentro da casa dele, e um segundo endereço que fizeram uma busca era uma casa que era alugada a terceiro. E aí vem o promotor para dizer: se você não é faccionado, por que é que você disse que era? Se a droga não foi encontrada dentro da sua casa, uma segunda residência, foi encontrado uns documentos, era algo desse tipo. Então, por que você assumiu que era? Então, assim, ele pegou todo o depoimento que foi dito, quando chegou na instrução, ele disse: por que é que você assumiu isso? Ele: doutor, eu estava dentro de uma delegacia, sozinho, sem advogado. Se eu fosse falar aos policiais e ao delegado que era mentira o que eles estavam dizendo, o que era que ia acontecer comigo? Vem a decisão do juiz, e aí o juiz foi pelo promotor. Qualquer homem médio, honesto, jamais receberia uma acusação se ela não fosse verdade. Como se na prática, uma pessoa que acabou de ser presa, está dentro da delegacia, ele vai dizer que o delegado ou o policial está mentindo. Não vai, certo? Pode, tudo bem, eu não estou falando aqui de agressões, nada disso. Eu estou dizendo da pressão psicológica que aquela pessoa suporta. Então, eu sempre digo também aos clientes, quando for preso, se eu não estiver na delegacia, não falo nada, fique em silêncio. Se eu estiver, eu vou lhe instruir e vou falar o que é para dizer. Não precisa a polícia agredir, não precisa pressão de dizer que vai pegar as mãos, filho, não. Só basta o delegado falar uma frasezinha. E se ele confessar, ele vai dar. Não, eu digo assim: rapaz, confessa, se tu confessar, tu vai para casa, tu vai só assinar aqui e vai para casa. Mas confessa rindo. Não vai. A gente sabe que não vai. Eu vou abrir agora, doutor, algumas perguntas. Eu vi aqui que a doutora Rafaela havia feito uma pergunta. Vou deixar essa para o doutor. O profissional recém-formado deve focar em uma única cidade? Qual a opinião e sugestão dos doutores? Minha opinião, nunca focar em uma só cidade. Como eu falei aqui no início. Claro que você não pode ter um escritório. Se você for bem financeiramente, você pode ter 10 escritórios em 10 cidades. Mas foque na sua cidade, na cidade onde você tem mais conhecidos, porque o boca a boca é primordial para o início da advocacia. Foque na sua cidade, mas com o pensamento de trabalhar também em outras regiões. Hoje eu atuo, tenho uma sede do meu escritório em Milagres, mas eu atuo em Mauriti, Brejo, Barro, Cajazeiras, é outro estado, Souza, Juazeiro, Crato e Fortaleza. E estou fechando os contratos também em Cabrogó. Mas é aquele negócio. Para isso que serve parceria. Se você tem um cliente para atender em Juazeiro e não tem escritório, fala aí com o doutor Vinícius, ele fornece o escritório dele. Faz parceria para atender os clientes, mas sempre focando no grande. Você tem que pensar em abranger o Brasil todo. É importante esse comentário, essa pontuação, por quê? Eu vejo que alguns colegas se atêm muito, realmente. Às vezes eu tenho que ter um escritório aqui, outro ali, um nesse estado, outro no outro estado, e não é. Né? Grandes escritórios, grandes advogados hoje é o que fazem, até os pequenos.
que estão iniciando a carreira, pelo menos como eu, o que é que eu faço? Parceria. Né? Então, assim, eu não consigo estar em todo local ao mesmo tempo, então eu faço uma parceria. E se por vezes eu não tiver uma parceria naquela cidade, lembre-se, nossa advocacia, a forma que a gente trabalha, nossa profissão, não depende de um local físico. A gente necessita de quê? De um fórum e de uma delegacia para trabalhar, né? O advogado previdenciarista vai necessitar de quê? Do INSS e de um fórum, né? A Justiça Federal. O trabalhista vai necessitar de quê? Justiça do Trabalho. E assim por diante. Então, assim, desmistificar que para que o advogado tenha sucesso, para que o advogado tenha êxito, para que tenha clientes, necessariamente ele precisa ter um escritório em cada cidade ou em cada estado. Né? Ele precisa sim ter o aparelhamento, e o aparelhamento é fornecido pelo Estado. Né? O cliente virá de que forma? Com o passar do tempo, com o passar da sua atuação, vai gerar confiança. O boca a boca, por mais que a internet hoje, as redes sociais, permita para que nós sejamos conhecidos por outras pessoas que talvez não conhecêssemos no boca a boca, mas o boca a boca ainda influi muito, ajuda e permite com que a gente possa ter esse tipo de relação. Vinícius, eu volto a dizer, Vinícius, para o advogado ganhar nome, para o advogado ganhar dinheiro, que é interessante, né? Importantíssimo. Para você conseguir clientes, você tem que mostrar resultados. Não vai com aquele negocinho, não. Uma pessoa vem para lhe contratar com o juro popular e diz, ó doutor, eu só posso pagar 15 mil. Aí você diz, não, fulano de tal cobra 25. Vamos fechar em 20? Você tem que cobrar, você tem a questão dos honorários. Seria até bom depois a gente marcar outra live, a gente falar em honorários. Mas os honorários, você tem que ver o quanto você gastou e se está gastando para poder exercer aquela sua atividade melhor. Pronto. Hoje, eu não cobro mais do que eu cobrei no primeiro ano da advocacia. Por quê? Porque hoje, sabe, hoje eu compro, gasto com cursos de 3 mil reais, participo de cursos, palestras, de que a inscrição é 300, 500 reais. Eu não posso mais cobrar o que eu cobrava há 2 anos, que eu não tinha de custo nenhum. Hoje eu tenho um escritório para manter, tá entendendo? Eu faço de que forma? No início, eu ficava receoso a cobrar, porque eu acho que, por vezes, a gente fica arredio, com o pé atrás, vamos assim dizer, em cobrar, né? Porque você vai precificar seu trabalho. Mas a gente nunca sabe a condição do cliente, o cliente não sabe nossa condição, a gente não sabe ainda em início de carreira o quanto demora, o quão trabalhoso é aquela ação. Então, uma coisa que eu faço, né? Até hoje, às vezes, eu ainda faço é o quê? Eu precifico. De que forma? Se é uma instrução, se é uma progressão de regime, a depender do que será o contrato que o cliente está fechando comigo, eu vou determinar de que forma. Eu tento calcular quanto é o meu mês de trabalho, quanto é minha hora trabalhada, né? Para mim sentar e trabalhar hoje 1 hora no escritório, eu deixo de estar fechando contratos com outros possíveis clientes. Então, quanto financeiramente para mim aquilo valeria, né? Uma progressão de regime, eu vou dar um exemplo. A gente sabe que a gente não pode deixar isso como uma coisa fixa, mas supor que hoje o cliente já atingiu o direito de progressão de regime, já cumpriu os requisitos de tudo e está passando da pena, como a gente escuta falar por aí. Então, na minha experiência, Juazeiro do Norte, eu acredito que se eu protocolo hoje o pedido, em 1 mês, 2, talvez 3 no máximo, né, já haja uma decisão da juíza. Então, eu tento precificar naquele período, né? Lógico, tendo também como base a tabela de honorários da OAB, né? Eu jamais vou cobrar abaixo, né? Abaixo não, mas sempre acima. Tem um colega aqui, deixa eu ver se ele ainda está presente.
Ele ainda está presente aqui, que ele é engraçado. E aí, quem me fez esse comentário foi o Dr. Werd. A tabela de honorários da OAB dele é a tabela de honorários de São Paulo. Ele é do Pernambuco, ele não cobra mais tabela de honorários de Pernambuco, daqui do Nordeste. A tabela de honorários dele é de São Paulo, mas porque ele já atingiu um patamar, ele sabe o trabalho, ele sabe o quanto ele empenha, a dedicação que ele tem, e por isso ele cobra uma das mais altas tabelas de honorários do Brasil, a de São Paulo. E fantástico, né? O nicho de mercado dele é diferente, os clientes dele são diferentes, mas ele sabe aquilo que ele, a demanda que ele tem, o tanto que ele precisa se dedicar àquele pedido, àquele cliente e o que ele vai entregar. Vinícius, questão de honorários, eu não indico muito o recém-formado ele se preocupar com questão de cobrar honorários. Por quê? Porque honorários, ele é construído. Hoje em dia eu não penso mais em, rapaz, eu posso ganhar 20 mil, 30 mil por mês, não. O que é que eu penso? Eu penso em me tornar melhor, porque aí os honorários vão acompanhar meu crescimento. Claro. Tá entendendo? Aquela pessoa que sabe que eu posso prestar um serviço melhor do que o outro, e já se sabe que eu posso levar ela um resultado que ela almeja, ela vai me pagar o que eu cobrar. Eu não poderia chegar para uma pessoa e dizer, ó, você vai me pagar 10 mil reais e um pedido de revogação, sem ela nem me conhecer, sem ela nem ter a certeza que eu iria conseguir. Mas já aquele cliente que eu já soltei um amigo, já soltei até ele mesmo, se outra vez ele precisar, eu disse, rapaz, você vai ter que me pagar 10 mil reais. Ele vai pagar, porque ele já sabe que a possibilidade de dar certo é maior. Existe muito disso. A gente chega num momento da carreira, eu hoje, por exemplo, no início da carreira, às vezes eu não cobrava a consulta nos primeiros meses. E eu percebia que por vezes chegava um ou outro, e doutor, olha aqui, eu olhava, analisava, a pessoa não fechava. E eu digo, pô, aconteceu alguma coisa, ficava na dúvida, sem saber o que de fato tinha acontecido. E hoje eu percebo que quando a gente consegue precificar e determinar, né, nosso valor, nosso tempo, quanto custa a nossa hora, o cliente reconhece isso. Jamais você vai chegar numa loja e vai comprar um determinado produto que você sabe que o valor do produto vou dar um exemplo, é R$ 100 o produto e lá está sendo vendido por 20. Você vai ficar, no mínimo, duvidoso. Está barato demais, está estranho, não é assim, esse tipo de coisa. Então, quando você consegue implementar essa, não é uma consciência, mas implementar isso de quanto cobrar e de honorários, você percebe que os clientes por si só começam a lhe valorizar. Outra coisa, Doutor, falta 2 minutos aqui para encerrar e a gente termina agora a sua consideração e entra nas considerações finais. pronto. Vinícius, outra coisa. Se você cobrar um valor, se você cobrou 1.000 reais e aquele cliente, não, doutor, sai, eu volto já, e voltar, doutor, teve outro advogado que fez por 500. Mande ele ir fazer por outro. Não baixe seu preço não, porque isso aí vai me prejudicar no Não futuro. adianta. E assim, em relação ao honorário, deixar claro, cobrar a consulta. Né? Às vezes o cliente não fecha. Tudo bem, paciência, mas pelo menos ali você recebeu o valor de sua consulta, o médico, o fisioterapeuta, enfim, qualquer outro profissional vai cobrar uma consulta. Então, por que nós desmistificar essa situação que foi arraigada dentro da nossa cultura? Doutor, as últimas considerações. Não, só isso mesmo. Eu acredito que a gente trouxe um pouco, porque se fosse para a gente, esse tema é bastante importante, a gente passaria a tarde toda conversando. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer a todos os amigos, colegas, advogados, familiares que compareceram aí e que vai vir coisas melhores para frente. Outras lives virão. Eu agradeço por sua presença, ter aceitado o convite. Agradeço também a presença de todos aqui que estiveram presentes, né? Amigos, colegas,